Bom dia, família. Bom dia, Associação Leão de Judá. Bom dia aos mestres, professores, atletas e para-atletas. Essa semana que passou eu fiquei um pouco ausente porque eu tive que dar uma atenção maior para a arte marcial judô, onde eu estava conduzindo um curso para os faixas marrons que estão se candidatando à faixa preta este ano, tá bom? Devido a isso eu precisei ficar ausente. E hoje a gente vai retomar de onde a gente parou e depois voltaremos às nossas atividades, né? Que será de terça e quinta, tá bom? Então, como eu estou postando esse vídeo hoje, terça-feira, o próximo vídeo será na quinta-feira, tá joia? A gente tinha visto sobre a chegada do Conde Koma ao Brasil em 1915, onde ele se instalou no Belém do Pará. E lá ele acabou tendo contato em 1916 com Gastão Gracie, que era o pai dos filhos Gracie. E o Gastão colocou o seu filho, o Carlos Gracie, para poder aprender o jiu-jitsu do Conde Koma, que na época também era conhecido como Kano Ryu Jiu-Jitsu. E o Carlos, ele começou a se identificar com essa arte jiu-jitsu e ele começou a praticar, começou a divulgar, ensinou os irmãos e em 1925 ele abre a sua primeira academia. E essa academia ele abriu no Rio de Janeiro e ele começou a divulgar o jiu-jitsu através de competições com pessoas até 10, 20 quilos mais pesado que ele. E ele acabou sobressaindo nessas competições. E o jiu-jitsu começou a ficar muito conhecido. E professores do Japão acabou até vindo para o Brasil para poder dar uma continuidade na arte. Porém, a arte jiu-jitsu japonês, ele fixava muito em queda, projeção. E a arte jiu-jitsu dos Gracies era sempre baseada nas lutas de solo, finalizações, e eles também estavam sempre crescendo, sempre buscando coisas novas, né? O jiu-jitsu japonês já era formado, já tinha sua formação, já tinha seus golpes, tinha sua disciplina, tinha suas regras, né? E os Gracies não, os Gracies estavam buscando cada vez mais. Então coisas novas apareciam. E devido a isso, os Gracies começaram a fazer uma adaptação das regras de luta para o estilo novo deles. E isso foi tão, proliferou tão bem, que as regras começaram a ser mudadas internacionalmente. E anos depois, o jiu-jitsu, que era uma cultura japonesa, que era uma arte marcial japonesa, acabaria passando a ser reconhecida
como uma arte brasileira e com regras brasileiras. E aí nasceu o Brazilian Jiu-Jitsu, ou seja, o jiu-jitsu brasileiro. Então foi a primeira vez na história que uma arte marcial deixou de ser de uma cultura para poder passar a ser de outra cultura, tá? Então houve uma grande mudança, né? Um grande crescimento nessa área. E o interessante é que essa arte veio do Japão. E a partir do momento que ela passou a ser brasileira, ela começou a ser exportada para outros países. E até mesmo para o próprio Japão. E o Carlos acabou ensinando seus irmãos. E há uma discordância até hoje, né? Sobre quem é o fundador do jiu-jitsu. Se é o Carlos Gracie ou se é o Hélio Gracie. Então, assim, muitos falam que o fundador é o Hélio Gracie. Outros falam que o fundador é o Carlos Gracie. Porém, o que a gente sabe que quem idealizou, quem propagou o jiu-jitsu foi a família Gracie, independente de um ou de outro. E até hoje, né, é conhecido o jiu-jitsu Gracie, né? Só que o jiu-jitsu Gracie, antigamente, na visão do Carlos, do Hélio, ele era visto como um sinônimo de saúde, tá? Tô enrolando com a palavra, hein? Ele representava, certo, um estilo de saúde. Ele representava um estilo de vida. E acabou futuramente essa equipe virando uma franquia, tá? Então, não sei se veio outros, né, descendentes dos Gracies, né? E acabou virando uma franquia. Então, hoje a gente tem academia com a identificação Gracie de vários tipos. Gracie Barra, Gracie Team, Gracie X coisas, né? E se você for ver, nenhum membro da família Gracie passou nem sequer ali perto, né? É uma franquia mesmo. A pessoa paga e usa o nome, né? Então, assim, a família Gracie é muito boa e conceituada no jiu-jitsu? Sim. A equipe Gracie é conceituada e boa no jiu-jitsu? Nem todas, tá? Nem todas. Então a gente tem casos aí de rankings aonde as academias Gracies elas não chegam nem em terceiro lugar. A gente tem o nosso próprio caso da Leão de Judá, que a gente já chegou em um certo ano, que agora eu não me lembro qual, tá? A Associação Leão de Judá ficou em primeiro do ranking do estado de São Paulo, da Federação Paulista. E eu acho que lá pro quarto, sétimo lugar, no quarto lugar, se não me engano, era Gracie Team, depois no sétimo lugar a Gracie Barra, não me recordo bem, tá? Mas assim, a Leão de Judá lutou com a família Gracie? Não.
A Leão de Judá lutou com aluno de um dos Gracies? Não. A família Leão de Judá lutou com uma academia a qual tinha a bandeira Gracie, que é o que eu falei para vocês, que acabou virando uma franquia, né? Então, assim, e ela é uma franquia que não impõe um nível de qualidade de ensino. Então, você paga a franquia e você usa o nome e você ensina, né? Se vai ser um bom professor, um mau professor, se vai ser bons ensinamentos, maus ensinamentos, a gente não sabe dizer. Isso varia muito de professor para professor, tá? Mas, fechando então a nossa quarta e última aula, a gente viu que o Conde Coma, ele teve o contato com o Gastão Gracie. O Gastão Gracie apresentou o Carlos, que era o filho. O Carlos aprendeu e se destacou. Ele abriu a primeira Academia Gracie. Os japoneses veio para poder fazer uma concorrência, porém não teve sucesso, porque eles focavam muito na projeção, focavam muito assim naquela ideia de judô, apesar que o judô ele não é só projeção, o judô ele é neoazá, ele é solo também, mas eles focavam muito na luta em pé. Os Gracie focavam na luta de solo, neoazá, e nas finalizações. E isso acabou destacando eles. E eles começaram a fazer competições, começaram a estipular regras que não condizia com as regras japonesas. E esse jiu-jitsu deles cresceram e acabou sendo reconhecido. E essa arte marcial acabou mudando de nacionalidade, parou de ser japonesa para ser brasileira e começou a ser exportada para o mundo, aonde voltou até para o Japão. E a gente sabe que os grandes representantes do jiu-jitsu é o Carlos e o Hélio e os outros irmãos também. E na história, uns falam que o fundador foi o Hélio, outros falam que foi o Carlos, tá? Mas o interessante é que o fundador foi a família Gracie, tá joia? A primeira academia ela foi aberta no Rio de Janeiro em 1925. O Conde Coma se instalou em Belém de Pará em 1915 e veio a conhecer a família Gracie, que teve seu primeiro contato com o Kano Ryu Jiu-Jitsu, que era a arte que o Coma ensinava, tá? Em 1916. Tá joia? Então, agradeço a todos pela paciência e até quinta-feira. A gente viu aí a história, a gente pegou uma história assim, bem superficial. Agora, no final, eu também dei alguns parecer meu, tá? Particular meu, tá? Outras pessoas podem dar outros pareceres, né? Mas assim, dá pra gente ter uma noção de como e de onde surgiu o jiu-jitsu brasileiro. Tá joia? Então, um ótimo dia para todos e fique com Deus. Amém.